Amados, eu tenho uma palavra dentro do tema, né, que nós já temos falado a respeito do reino de Deus. Quantos já têm ideia de que estão num reino e não estão numa religião? Você tem ideia de você estar no reino e não numa religião? A palavra de Deus diz que Jesus começa a pregar: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Muitas pessoas estão presas à religião. Jesus nunca veio fundar o cristianismo. Nós não estamos aqui por conta do cristianismo. Nós estamos aqui por conta de um reino. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. Jesus nunca falou, venha a nós o cristianismo, ele nunca veio falar isso. E existem muitas pessoas que estão aprisionadas na religião, e a religião é um cumprimento de ritos. E o cumprimento de ritos te engessa e você deixa de experimentar o melhor de Deus para a sua vida. Aqueles que estão aprisionados na religião acham que Deus gosta de vãs repetições nas suas orações, sabe? Oram sempre a mesma coisa o tempo inteiro. Orações que já foram criadas há séculos. As pessoas que estão aprisionadas na religião, elas não conseguem conhecer quem é Deus. Desde o princípio, Deus, na sua infinita graça, ele estava disposto a constituir um reino de sacerdotes. E nessa manhã eu quero falar sobre um reino de sacerdotes. Deus constituindo um reino de sacerdotes. Abra sua Bíblia, por favor, em Êxodo capítulo 19. Êxodo capítulo 19. Eu tenho um pouco mais de 2 horas para ministrar essa palavra, eu quero correr. Quem achou, diga amém. Se você não achou ainda, você vai conseguir acompanhar aqui nas nossas televisões. No 3º mês, depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia deste mês, eles chegaram ao deserto de Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual acamparam. A Viva Camp. Jequiti. Sabe qual é aquele negócio? No qual acamparam. A Viva Camp. Ali, Israel acampou. A Viva Camp. Em frente ao monte. Moisés subiu para encontrar-se com Deus. E do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim você falará à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel. Vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre as asas de águia e os trouxe para perto de mim? Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Curva a sua cabeça nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus Cristo e na autoridade do Espírito Santo, queremos nesta hora, Pai amado, que vamos estar ministrando a Tua palavra,
que não seja eu, mas o Senhor, através de mim, a abençoar essa igreja santa que se reúne aqui nessa manhã. Aqui estão os teus filhos. Faz a tua vontade na vida deles. E que essa palavra possa causar transformação, mudança de atitude. Em nome de Jesus, conversão para a glória do teu nome, Senhor. É assim que nós oramos agradecidos, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus abençoador. E não vai negar este bem a esta igreja que se reúne aqui nessa manhã. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. E aquele que crê, diga amém. Amém. Amados, desde o princípio, Deus, ele vem mostrando no Antigo Testamento a sua vontade. Desde o princípio, Deus vem mostrando no Antigo Testamento a sua vontade. Ok? Tudo que aconteceu no Antigo Testamento prefigura a nova aliança, o Novo Testamento. Tudo que aconteceu no Antigo prefigura o Novo. São princípios que nós estamos vivendo hoje. Desde quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, ele queria separar um povo que fizesse a ligação de todas as outras nações com Deus. Ele queria que alguém intermediasse o conhecimento de Deus. E ele escolheu o povo de Israel para isso. Ele escolhe o povo de Israel. Mas Deus, afirma algo muito importante. No versículo 5 desse texto. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Ou seja, se o povo de Israel guardasse a aliança, este povo seria o povo escolhido para falar em nome de Deus, para expressar a glória de Deus sobre toda a terra. Só que quem conhece Bíblia, quem conhece a história, viu que o povo de Israel começou a adorar outros deuses. O povo de Israel ainda hoje é a nação que é a menina dos olhos de Deus, mas este povo afastou-se da verdadeira aliança. Eles não ouviram a palavra do Senhor. Então foi necessário que Deus enviasse o Messias, Jesus, para que, através de Jesus, fosse formado um novo povo, um novo Israel, um novo reino de sacerdotes. Já sabe onde é que eu quero chegar? Através de Jesus, fosse levantado um novo povo com a responsabilidade de ser um reino de sacerdotes. E este povo se chama Igreja do Senhor. Nós estamos hoje com a responsabilidade de sermos um reino de sacerdotes. E o que faz um sacerdote? Quantos estão na igreja do Senhor?
Quantos estão no reino de Deus? Existe uma diferença, né, de estar na igreja e estar no reino. Nem toda pessoa que frequenta a igreja está no reino. Porque a igreja tem uma característica. A igreja tem uma característica. A característica da igreja é ser um reino de sacerdotes. Pergunta para o irmão que está ao teu lado: você é um sacerdote? Pergunta para ele: você é um sacerdote? Talvez essa pergunta ele não soube te responder. Fala assim: pastor, não sei, agora não sei. Meu irmão me perguntou aqui, mas eu não sei muito bem se eu sou ou não sou um sacerdote. Então eu quero falar para você rapidamente, nessas últimas 3 horas que me restam, falar o que é um sacerdote, qual o ofício do sacerdote, para que você entenda a minha e a sua responsabilidade nessa terra. Primeiro, o sacerdote é alguém que aproxima um outro alguém de Deus. O sacerdote é alguém que apresenta Deus para os outros. O sacerdote é alguém que leva uma outra pessoa ao conhecimento de Deus. O sacerdote não é aquele que foi imposta a mão. O sacerdote tem uma função de levar pessoas ao conhecimento de Deus. De levar pessoas à expiação do pecado. Essa é uma outra função do sacerdote. O sacerdote, ele fazia a expiação do pecado do povo. É claro que nós hoje, como sacerdotes, não somos o sumo sacerdote. Nós não fazemos expiação, né? Nós não entramos num lugar e a pessoa faz o pecado e diz: reza isso, reza aquilo, reza aquilo, reza aquilo, que teu pecado está perdoado. Não, nós não temos essa autoridade. Mas nós conhecemos um que pode perdoar os teus pecados. O sumo sacerdote. Então nós pegamos a pessoa e levamos ao sumo sacerdote. E o sumo sacerdote vai fazer expiação do pecado. Nós somos essa igreja, nós somos essa pessoa, nós somos um reino de sacerdotes. Nós somos um reino de sacerdotes. Então o sacerdote é aquele que leva, que oferece sacrifícios. O sacerdote é aquele que oferece sacrifícios e orações em favor de alguém a Deus. O projeto Natanael te diz alguma coisa? Será que o projeto Natanael te diz alguma coisa? De alguém que está orando pelas madrugadas, de alguém que está acordando cedo pela manhã para orar por alguém, apresentar alguém a Deus. O sacerdote, ele não faz expiação por si. O sacerdote expia os outros. Não é espiar de ver, não. O sacerdote está sempre envolvido em levar outros ao sumo sacerdote.
Quantos estão entendendo isso? Nós somos um reino de sacerdotes. O povo de Israel falhou. O povo de Israel falhou no princípio. Mas a igreja do Senhor não vai falhar no princípio. A igreja do Senhor não vai falhar naquilo que nós fomos chamados para fazer. A igreja do Senhor vai sim, aleluia, dizer ao mundo que Jesus é o Senhor, que Ele é o Rei dos Reis e que vive eternamente. Aleluia! A igreja do Senhor fará expiação dos pecados da humanidade. Eu e você temos a responsabilidade de apresentar pessoas ao Senhor. Será que você, como sacerdote, tem feito isso? Essa é a pergunta. Será que você, como sacerdote, tem levado pessoas ao conhecimento de Deus? Será que você, como sacerdote, tem apresentado pessoas ao sumo sacerdote, que é Jesus? Será que nós temos feito isso? Quando você se dispõe a visitar alguém, quando você se dispõe a orar por alguém, quando você se dispõe a trazer alguém até o sumo sacerdote, você está dando oportunidade dessa pessoa de conversão, de cura, de libertação, de salvação. Será que nós também vamos falhar nisso? Talvez hoje muitos estão falhando por conta de uma característica do sacerdote. Por causa de uma característica que para mim é uma das principais. Porque falar de Jesus, todo mundo fala. Há pouco tempo eu estava passando os canais, né? E tem uma emissora aí que essa mesmo que você pensou. Essa mesmo. Que tinha como é que eu vou falar isso? Isso mesmo que você pensou. Falando em nome de Jesus. Menine. E hoje tem um monte de igreja de menine falando em nome de Jesus. Sabe? Um monte de gente desse time aí. Esse mesmo, Léo, que você pensou. Sabe? Um monte de gente. Não, porque em nome de Jesus. Outro dia eu estava na rua e um menino falou, não, porque em nome de Jesus. Eu falei, não vai não. Mas não vai mesmo. Não vai, sabe por quê? Porque você não é um sacerdote. E só os sacerdotes podem falar em nome de Jesus. E aí nós vamos esbarrar numa outra característica do sacerdote. É que o sacerdote representa Deus na terra para os outros. O sacerdote representa Deus na terra. E dos
dos atributos, e um dos atributos de Deus é que Deus é santo. Deus é santo. E ninguém pode representar o sumo sacerdote, que é santidade, sem se santificar. Ninguém pode representar o santo sem ser santo. Sede santos como eu sou santo, diz o Senhor. Se você quer ser o sacerdote, fazer parte de um reino de sacerdotes, nós precisamos de santificação. Porque lá no Antigo Testamento, antes do sumo sacerdote entrar no Santo dos Santos, ele precisava passar por um ritual de santificação, de purificação, para entrar no Santo dos Santos. E hoje, parece que os sacerdotes não querem mais passar por esse ritual de purificação. Falam de Jesus, se sentem representantes do céu na terra, mas quando a ardente expectativa da criação olha para esse sacerdote, ao invés de causar conversão, causa confusão. Porque ninguém pode falar em nome de Jesus e representar o reino de Deus. Ninguém. Ninguém pode falar em nome de Jesus e ter a sua vida manchada pelo pecado. Ninguém. Porque ao invés de causar conversão, vai criar confusão. Deus é santo, santo, santo. Deus é santo, santo, santo. Santíssimo é o Senhor. Ele espera que nós sejamos santos. Porque santo, santo, santo só o Senhor. Mas isso não tira a nossa responsabilidade de sermos santos. Não nos exime de responsabilidade de sermos santos. Nós hoje vamos sentar numa mesa santa. Nós hoje vamos sentar diante de um rei santo. E se você não estiver com as vestes apropriadas para esse tempo, ao invés de causar conversão, vai causar confusão. Porque a criação aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. A criação aguarda com expectativa a minha e a sua manifestação. Mas que manifestação é essa? A manifestação da glória de Deus na terra. A manifestação da glória de Deus na terra. A manifestação da glória de Deus na terra. Sabe por que os nossos irmãos estão aqui nessa manhã? Por causa da manifestação da glória de Deus na terra. O Espírito Santo falou, eu preciso. O Espírito Santo falou o coração deles e falou, eu vou lá. Eu vou lá saber o que está acontecendo. Eu vou lá saber o que Deus tem para mim. A manifestação da glória de Deus na terra. E isso é feito por um reino de sacerdotes. Por pessoas que estão comprometidas com a santidade de Deus.
a fim de levar pessoas ao conhecimento de Deus e fazer sacrifícios por elas. Será que você está disposto a fazer um sacrifício para trazer alguém a este lugar para apresentar o sumo sacerdote? Pastor, que sacrifício é esse? Não sei. Eu não sei qual é a necessidade da pessoa que está ao seu lado, na sua casa, no seu trabalho, no teu bairro, no teu condomínio, não sei. Mas talvez seja de você apenas dizer: eu te dou uma carona, te levo, te busco. Eu te busco, te levo de novo, pago o teu almoço. Está disposto a fazer esse sacrifício como um sacerdote? É porque se não ganha por Jesus, ganha pela barriga. Não? Será que o sacerdote está disposto a investir em pessoas para que essas pessoas possam chegar ao conhecimento de Deus? Para terem os seus pecados perdoados também? Então, no Antigo Testamento, no capítulo 19, no versículo 6, bota para mim aqui de novo. E vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Ser um reino de sacerdotes significa que todos aqueles que têm um chamado e que creem em Jesus têm direito de entrar na sala do trono, no Santo dos Santos. Sabe por quê? O véu foi rasgado. Nós somos um reino de sacerdotes porque o véu foi rasgado de cima a baixo. O véu foi rasgado. Nós hoje podemos entrar na presença do sumo sacerdote, do eterno, e fazer expiação pelos pecados da humanidade, junto a Jesus. Você pode levar alguém ao Santo dos Santos, você pode levar alguém ao trono da glória de Deus, para que lá ele tenha contato com o Senhor. Está disposto a isso? Você está disposto a isso? Pense em alguém agora que você pode aproximar de Deus. Feche os teus olhos, pense em alguém que você possa aproximar essa pessoa de Deus. Agora pergunte a você mesmo, por que você não está fazendo isso? Pergunte a você, por que você não está fazendo isso? Se o nosso sumo sacerdote falou para nós, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, aquele que não crê está condenado. Eis que vos dou autoridade. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, e se vocês imporem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Será que você, como sacerdote, está fazendo isso? Porque no Antigo Testamento, em Êxodo 19, 6, no versículo 5 diz: se vocês ouvirem atentamente a minha voz, guardarem a minha aliança, vocês serão minha propriedade exclusiva. Diga para o seu irmão, você tem um dono. Você tem um dono. Se você obedecer a ele, você tem um dono. Se você obedecer ao eterno, você tem um dono.
Se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Eu estou aqui nessa manhã diante do novo Israel de Deus. A igreja do Senhor é o novo Israel de Deus. A propriedade exclusiva do Senhor está aqui. Foi pago um alto preço naquela cruz do Calvário. Foi derramado sangue, aleluia, para que todos nós hoje pudéssemos entrar no Santo dos Santos e sermos um reino de sacerdotes. Um reino de sacerdotes. Para encerrar, 1 de Pedro, capítulo 2. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2. Para nós encerrarmos. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2. Portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação. Se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-se a Ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Sacerdócio santo. Para oferecerem o quê? Sacrifícios a Deus por intermédio de... Quantos estão dispostos a cumprir Romanos capítulo 12, versículo 1, que diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sacrifício vivo. Não, quem tinha que sacrificar, já sacrificou. Não. O sacrifício continua. O sacrifício de Jesus continua vivo através de nós. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário continua vivo através de nós. E nós devemos nos apresentar por sacrifício vivo, santo e agradável. Porque se queremos sermos sacerdotes, é necessário sacrifício. É necessário que você abandone o mundo. É necessário que você não tenha amizade com o mundo, nem com as coisas deste mundo. Você consegue se apresentar por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Como pedras que vivem? Como pedras que vivem? Para que seja edificada uma casa espiritual, um reino de sacerdotes? Versículo 6. Pois isso está na Escritura.
Eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, quantos creem? Quantos creem? Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a pedra angular. Sabe o que é uma pedra angular? As construções antigas, quando fazia-se um arco, a pedra angular é a pedra do meio. Uma porta que é arqueada, uma meia-lua, eles vinham construindo na ponta, equilibrando as pedras, e a pedra angular era a pedra que ficava no meio, dando sustentação a toda a estrutura. Jesus é a pedra angular, que o mundo rejeita, mas para nós é motivo de orgulho, porque é a pedra mais preciosa, porque ela mantém equilibrada toda a estrutura do reino de sacerdotes, que se chama Igreja do Senhor. Jesus é a pedra. Jesus é a pedra. O que dizem os homens quem eu sou? E Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus falou assim: Não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. E sob esta pedra, Jesus aponta para si, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, cujas portas do inferno não prevalecerão. Eu darei a vocês as chaves do reino dos céus. Para tudo aquilo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra será desligado no céu, porque nós somos um reino de sacerdotes, a igreja do Senhor, cujas portas do inferno não prevalecerão. Jesus é a pedra angular. Jesus é a pedra que dá sustentação à igreja, e a sustentação a esse reino de sacerdotes. Também é pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Ora, qual é o destino? Qual é o nosso destino nessa terra? Qual é o nosso destino como igreja? Sermos um reino de sacerdotes. Mas muitos desobedientes ficam tropeçando na palavra, para que não alcancem esse destino. Olha o que o texto diz: e pedra de tropeço e rocha de ofensa. Tem muitas pessoas que se sentem ofendidos ao nós falarmos de santidade, ao falarmos que você precisa ser fiel à igreja, fiel nos teus dízimos, nas tuas ofertas, fiel no seu serviço. Pessoas se sentem afrontadas, sim, pedras de tropeço, porque vivem tropeçando na palavra, desobedientes. Para o que também foram destinados antes da fundação do mundo. Deus escreveu uma história para você. Antes da fundação do mundo, Deus escreveu uma história para a sua vida. E essa história tem um nome: o seu destino profético, aquilo que o Senhor te chamou para fazer aqui nessa terra. Só que os ofendidinhos tropeçam nas palavras, ou na palavra.
Os ofendidinhos tropeçam, e essas pessoas são denominadas como desobedientes, e elas não vão conseguir alcançar o destino para o qual elas foram criadas. Assim como o povo de Israel, lá no passado, não alcançou o destino profético deles, que era ser um reino de sacerdotes para outras nações. Mas eu e você não somos desses. Nós somos aqueles que vivem a igreja e que não tropeçam na palavra do Senhor, mas que estão dispostos a levar outros à presença do sumo sacerdote, para que esses também sejam um reino de sacerdotes como nós. Um reino de sacerdotes como nós. E se agirmos assim, no versículo 9, Pedro, cheio do Espírito Santo, afirma: vocês, porém, vocês que estão aqui nessa manhã, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Aleluia! Aleluia! Colossenses capítulo 1, versículo 13, encerrando. Ele nos libertou do poder das trevas, ou do império das trevas, da imposição das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A fim de proclamardes as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nos constituiu geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para nós ficarmos deitados em berço esplêndido? Não. Com um propósito: para proclamardes as virtudes daquele que o chamou. Quem é que te chamou? Quem te chamou? Para que te chamou? Para pensar. Para pensar um pouquinho. Para que você quer que Deus resolva esse problema? Qual é a finalidade? Qual o desejo do teu coração que Deus resolva esse problema? Para você ficar bem? Ou para Deus te usar para proclamar as virtudes daquele que te chamou? Para que você quer que Deus te cure? Qual o motivo que Ele tem para isso? Para que você quer que Deus te liberte? Qual o motivo? Se não é para proclamar as virtudes daquele que te chamou. Para que através de tudo isso que Ele está fazendo na sua vida, você seja um sacerdote que leve outros à presença dEle. Não existe outra motivação para você de vida. A melhor motivação é essa. Não é você ser rico aqui. Não é você ser um exímio profissional. Nada disso.
a maior motivação que você deve ter nesta terra é levar outros à presença do Senhor em meio àquilo que Ele está fazendo na sua vida. Você pode ser um exímio profissional, que isso seja para a glória de Deus. Você pode ser, sabe, o melhor, mas que tudo isso não seja para você, seja para a glória dEle, para Ele, para crescimento do reino, para glorificar o nome do Senhor. Vou dar aqui um testemunho rapidinho, depois vocês podem procurar isso na internet, do dono da empresa Colgate, pasta de dente, Colgate. Colgate a Colgate, ela é uma empresa que o dono é cristão. E Colgate é as iniciais das cartas de Colossenses, Gálatas e Tessalonicenses. Colgate, Colossenses, Gálatas e Tessalonicenses. Ele fez uma oração ao Senhor. Falou assim: Senhor, se algum dia o Senhor der um crescimento a essa empresa, de tal forma que eu possa financiar o teu reino, eu vou dar o dízimo de tudo. E ele começou a dar o dízimo quando a empresa era pequenininha, 10%. Deus começou a prosperar ele. Ele começou a dar 20%. E viver dos 80%. Deus prosperou mais. Ele começou a dar 40%. E a empresa gerar 60%. E esses 40% mantendo missionários no campo, enviando pessoas, financiando obras missionárias. Para resumir, por causa do tempo, hoje a empresa vive com 10% e 90% ele mantém obras missionárias, mantém igrejas, mantém obras sociais em países na África, em outros lugares. A empresa hoje vive com 10% do faturamento e os outros 90% é para a glória de Deus. Ele investe no reino, porque daqui não se leva nada, a não ser pessoas, porque pessoas são eternas. O sacerdote tem esse chamado de levar pessoas ao conhecimento daqueles que o chamou, daquele que o chamou. Será que você está disposto nessa manhã a fazer parte de um reino de sacerdotes ou continuar na religião? Vamos ficar de pé? Nós somos chamados para ser um reino de sacerdotes, oferecendo sacrifícios e orações a Deus em favor dos outros. Ao viver como um reino de sacerdotes, nós podemos experimentar a presença e o poder de Deus nas nossas vidas. Talvez você, nessa manhã, precise apresentar alguém ao Senhor. Talvez alguém que não esteja aqui, mas você está. Talvez você precise entender que nós estamos num reino
e não numa religião. E que toda a terra pertence a este Deus, ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis. No Salmo 47, diz o seguinte: batem palma todos os povos, celebrem a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo. Ele é o Rei de toda a terra. Ele é o Rei de toda a terra. E Ele estabeleceu para si um reino de sacerdotes. O apelo nessa manhã não é por você. O apelo nessa manhã é por aqueles que não estão aqui. E que você, como sacerdote, deveria trazê-los aqui. Você, sacerdotisa, sacerdote do Senhor, em apresentar essas pessoas a Deus. Todo sacrifício é feito no altar. Todo sacrifício é feito em um altar. Nessa manhã o Senhor te trouxe a esta igreja. E aqui está o altar. Quem que você quer sacrificar? Ou em favor de quem, melhor dizendo, você quer sacrificar? Para que essa pessoa também entre num reino de sacerdotes. Para que essa pessoa também seja uma nação santa. Para que essa pessoa também seja uma raça eleita. Para que essa pessoa também tenha a exclusividade de ser o povo de Deus. Essa manhã o apelo não é para você. Essa manhã é o apelo daquele que não está aqui. De um amigo, de um familiar, de um pai, de uma mãe, de um irmão, de amigos de colégio. Deveriam estar, mas não estão. Por algum motivo. E talvez o primeiro seja porque o sacerdote não está funcionando como sacerdote. O segundo seja porque o sacerdote não está se santificando como deveria se santificar. O terceiro seja, se está agindo e santificando, não está fazendo o que deveria fazer, que é trazer. Mas nessa manhã, você como sacerdote, de uma maneira espiritual e profética, vai sair do seu lugar e vai apresentar o sacrifício por ele nesse altar. E você vai orar, dizendo: Senhor, eu não abro mão dele aqui. Eu não abro mão dessa pessoa. Eu não abro mão da salvação dessa vida. Eu quero ser usado como sacerdote. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu
Tu és o Senhor. Para dizer que Tu és o Rei. Para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Você que está aqui diante do altar, comece a sacrificar por essa pessoa. Comece a apresentar essa pessoa ao Senhor. Diga: Senhor, perdoa os pecados, haja salvação, haja transformação, me usa para isso, Deus. Isso, clame ao Senhor, diga: me usa para isso como sacerdote. Me usa, Senhor, para levar essas pessoas até diante de Ti, para colocar elas na sala do trono. Fala o nome delas. Grava o nome delas no altar. Grava o nome delas no altar. Grava o nome delas no altar. Sabe? Porque o Cordeiro Santo já foi sacrificado. O Cordeiro para fazer expiação dos pecados já foi sacrificado. O perdão não está só disposto para você, não. Para esses também. Então você, como sumo sacerdote, precisa levar essas pessoas até esse sacrifício como sacerdotes. Precisa colocar essas pessoas diante do sumo sacerdote, para que elas também achem perdão, salvação, cura, libertação. Apresente essas pessoas. Apresente os seus Natanaéis ao Senhor. Aqueles que você está orando, buscando, intercedendo. Teus familiares. Apresente ao Senhor. Apresente ao Senhor. Apresente ao Senhor. Isso. Reino de sacerdotes. Isso, reino de sacerdotes. Essas pessoas serão libertas e eu profetizo isso. Eu libero essa palavra sobre esses nomes. Sejam curados, sejam libertos, sejam salvos, sejam transformados. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, ouve a oração desses sacerdotes. Ouve a oração desses sacerdotes. Coloque eles no teu reino, Pai. Coloque essas pessoas no teu reino, Pai.
nome de Jesus. Pai, agora eu quero interceder por esses sacerdotes, por aqueles que não estão fazendo a santificação da maneira correta, por aqueles que não estão se importando em levar outros à tua presença, por aqueles, ó Deus, que não estão tropeçando na palavra e se tornando desobedientes. Senhor, em nome de Jesus, restaura o ministério sacerdotal na vida deles. Restaura o ministério sacerdotal nesses corações. Restaura, Pai, o ministério sacerdotal, porque nós somos a igreja do Senhor e nós temos um destino profético, que é proclamar as virtudes daquele que nos chamou. Então restaura o ministério sacerdotal nesses corações, para que eles apresentem outros a Ti, para que eles levem outros à salvação, outros aos perdão dos pecados, outros à libertação, outros à cura, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Deus, que venha uma capacidade do Teu Espírito Santo sobre essas vidas, para a glória do Teu nome. É assim que eu oro, agradecido, no nome de Jesus, pois eu sei que o Senhor está levantando uma igreja de sacerdotes. Aleluia! Obrigado, Jesus! Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adorará. Pode voltar ao seu lugar. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Sim, Senhor. Aleluia. Adore ao Senhor, levante as suas mãos, exalte o seu santo nome. Aleluia. Sim, Deus, nós te exaltamos, nós te adoramos. Maravilhoso Deus. Teu reino. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora.